Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está fazendo nossa live ao vivo. Vou estar gravando ela para que vocês possam assistir depois também. Hoje está a Ellen e a Poliana. Espero que na próxima aula a gente tenha mais alunos aqui. É bom que daí a gente pode conversar, eu ver vocês, ver como que vocês estão e saber o que vocês estão achando das aulas também, tá? No final de cada aula eu vou estar parando os vídeos para tirar dúvidas, então seria bacana se vocês assistirem às aulas, ok? Bom, na última aula de economia monetária, nós conversamos sobre a teoria quantitativa da moeda. Então, essa teoria quantitativa da moeda, ela foi criada num momento onde se tinha as primeiras percepções sobre a moeda e sobre esse círculo da economia, de como ele gira e como eram as transações com a moeda. Então, a questão de liquidez da moeda, velocidade, a gente viu que tem até uma formulazinha no qual se calculava a velocidade da moeda. Então, tudo isso foi visto e foi vivido por experiência, que a gente até viu nos postulados da teoria quantitativa da moeda. Então, até aquele momento, não era nada tão científico, nada tão estudado, porque não se tinha precedentes disso. Então, não tinha nada acontecido ainda sobre a moeda, então foi de vivência. Então, tudo que eles viveram dentro da economia e tudo que se foi passado foi aplicado dentro da teoria quantitativa da moeda. Com o passar do tempo, os novos estudiosos, os novos pensadores da economia foram observando as outras formas que a economia girava dentro da... Perdão, a moeda girava dentro da economia. E dessa forma, das vezes que a moeda girava, a tecnologia foi melhorando, o comércio foi se expandindo, as formas de fazer transações também foram mudando, e dessa forma foram surgindo novos postulados, então novas maneiras de que a moeda circula dentro da economia. Então, hoje nós vamos estar tendo em nossa aula, eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com vocês, dos slides. Espera aí que eu não coloquei para apresentar. Aqui. Não. Aqui. Que são os postulados da teoria da quantitativa da moeda. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os postulados nos quais foram contestados a teoria da quantitativa da moeda inicial. Então, pode-se perceber com o passar do tempo que isso foi mudando e foi melhorando o postulado da teoria quantitativa da moeda. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente viu na outra aula que a teoria quantitativa da moeda consiste de um conjunto de proposições interrelacionadas ou postulados que suportam a conclusão de que quanto a quantidade de moeda se torna abundante, o seu valor ou seu poder de compra cai. E, consequentemente, o índice geral de preços das mercadorias se eleva. Então, a gente pode perceber que houve uma relação contrária, certo? Então, quanto maior o volume que se tinha de moeda dentro da economia, maior seria o preço e, por consequências, os preços das mercadorias se elevam e haveria uma redução de compra. Então, a gente pode se dizer que a taxa de juros se eleva quando maior é o volume de moeda disponível dentro da economia. Então, geralmente, os defensores dessa teoria, da teoria original da quantitativa da moeda, eles postulam as hipóteses em vez de demonstrá-la claramente. Então, foi o que eu disse inicialmente. Então, em vez deles demonstrar como que realmente funciona, eles estabelecerem isso através de teorias pré-vividas, coisas que realmente aconteceram dentro da economia naquele momento. Então, a partir desse ponto, é possível a gente elaborar os postulados de uma teoria alternativa à da lógica e consistente à da teoria da moeda inicial, a teoria quantitativa. Então, a partir das críticas às premissas da teoria quantitativa da moeda, realizadas ao longo de um determinado percurso conceitual da história, do pensamento econômico, ele vai sair das escolas que se estudaram economia. Então,
com os postulados iniciais da teoria quantitativa, foram surgindo as teorias alternativas. Então, a gente vai ver teorias que saíram da escola bancária, da escola sueca e da escola pós-keynesiana. Então, os pensadores que a gente viu lá na matéria de História do Pensamento Econômico também estudaram essa parte da teoria monetária e fizeram umas teorias alternativas, os postulados referentes àquilo que a gente viu como teoria quantitativa da moeda. Então, o objetivo é expor ideias dessas escolas de pensamento que contribuíram para a elaboração dos postulados de uma teoria alternativa da moeda. Postulados da instabilidade da velocidade, que a gente viu o postulado da velocidade da moeda. Então, a gente vai ver que isso não é estável. Então, da instabilidade da velocidade, da validação, da não neutralidade, da endogeneidade da moeda e de uma teoria de fixação de preços. Então, esses postulados são alternativos à teoria quantitativa da moeda e a gente vai ver cada um deles, ok? Então, o postulado da instabilidade da velocidade. Então, esse postulado, ele vai contestar a teoria da quantitativa da moeda, porque ele assume a estabilidade na velocidade e, em sua contrapartida, a demanda por moeda. Então, ele analisa essa estabilidade da velocidade, mas isso vai depender de quanto essa moeda é demandada. Então, de fato, a velocidade é volátil, variável, imprevisível, e ela é influenciada por expectativas. Então, a gente não pode simplesmente determinar a velocidade do preço da moeda somente pela demanda por ela, mas existem outras expectativas, incertezas, que vai afetar na variação do volume desses ativos, que podem ser substituídos por moeda. Porque quando a gente viu lá no comecinho, algumas, vamos se dizer, pressupostos de moeda, quando a gente estava analisando, a gente viu outros ativos que também funcionam como moeda, que são cartão de crédito, transferências bancárias, lembra naquela parte de M1, M2 que a gente viu? Então, dentro dessa parte, a gente viu que existem outros meios de pagamento que também vai afetar na velocidade que a moeda circula. Então, não é só a moeda física, não é só a moedinha que nós temos no bolso, que é a moeda disponível no mercado, mas sim a gente tem o volume de ativos disponível, e isso impacta na velocidade da moeda. E é afetada por mudanças institucionais ou nos comportamentos habituais dos agentes. Então, dependendo do que acontece no mercado e com os agentes, nós que demandamos moeda, que procuramos essa circulação da moeda, então isso também vai afetar na velocidade dela, diretamente. Então, há variações na velocidade de circulação da moeda provocadas no curto prazo por variações na taxa de juro e no longo prazo por inovações financeiras podem atenuar ou acentuar os impactos na validação de determinado nível de preços por um dado estoque monetário. Então, o que a gente viu? No curto prazo, a gente vai ver que essa variação da velocidade de circulação da moeda é afetada pela taxa de juros. E no longo prazo, então, em vários momentos que ocorrem essa variação, vários curtos prazos que a gente tem essa mudança da taxa de juros, no longo prazo vai ser por inovações financeiras. Então, conforme vai mudando a forma como as pessoas demandam moeda, também vai mudar no impacto de velocidade dela. Os fatores que afetam a demanda por dinheiro, interdependente com a oferta de moeda, são também determinantes da sua contrapartida, a velocidade da moeda. Então, note que, dependendo de como essa moeda circula, vai ser a oferta por dinheiro. Então, não vai ser somente a demanda que vai estar impactando diretamente na velocidade. A oferta por moeda também impacta diretamente na velocidade que essa moeda circula. Então, a rapidez de circulação de cada um dos diferentes componentes do meio circulante depende essencialmente de sua natureza e do estado de confiança que varia segundo as épocas. Então, isso entra na questão da liquidez. Então, dependendo do momento que a moeda é líquida, dependendo da época em que a gente está vivendo e da disponibilidade de recursos, a gente vai ver que a velocidade da moeda vai circular mais. Atualmente, quando teve aquele primeiro impacto da pandemia, vamos falar no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso estado, o que aconteceu muito que as pessoas começaram a reter moeda. Então, dificultou ela demandar a moeda, porque
se fechou os lugares que estavam vendendo e até as incertezas do mercado fizeram com que as pessoas segurassem moeda. E quem oferta moeda também reduziu essa oferta de moeda, porque ele também não sabia se as pessoas iam comprar. Então, se eu vendo canetas, e se as pessoas não estão comprando canetas, eu vou produzir cada vez mais canetas, eu vou estar ofertando mais se as pessoas não estão comprando. Então, isso é muito importante quando a gente analisa como a moeda está circulando dentro da economia. Então, acho que, principalmente vocês que trabalham em banco, que trabalham em comércio, conseguiu perceber que a moeda começou a circular mais devagar nesse momento, dada uma situação e dada essa época que a gente está vivendo. Um bom estado de confiança incita os agentes econômicos, pelo menos, a estarem prevenidos contra os imprevistos. Quando, pelo contrário, advém um período de desconfiança, a prudência sugere que a perda dos juros resultantes da detenção de título durante alguns dias pode ser negligenciada. Então, se as pessoas começam a reter moeda, a taxa de juros diminui. O que aconteceu com a taxa de Selic? A taxa de Selic reduziu porque as pessoas começaram a segurar a moeda, não estava demandando. Então, isso também vai impactar na circulação de moeda na economia. Então, note que período de desconfiança, de prudência, a taxa de juros reduz. Então, a rapidez de circulação de cada um dos diferentes componentes do meio circulante depende essencialmente de sua natureza e do estado de confiança, e repetir, que varia segundo as épocas. Então, note que, por mais que a moeda circule e ela depende da demanda por ela, há vários fatores que impactam na velocidade de distribuição dela, que não é somente o que a gente tinha visto no postulado inicial. Ok? O segundo postulado que nós vamos analisar vai ser o de validação. Então, a gente já entendeu que a forma que a moeda circula dentro da economia depende de mais fatores do que foi vivenciado na teoria quantitativa, ok? No postulado de validação, a gente percebe que, por argumentação, renda e preço determinam a demanda por moeda, certo? A qual, em compensação, determina a oferta por moeda. Então, a gente viu que, dependendo da renda do consumidor e dependendo dos preços praticados, vai ser a demanda por moeda. E, em contrapartida, também quem está ofertando a moeda vai responder da mesma forma, vai ser uma via de mão dupla. Então, desde que a oferta monetária é o resultado e não as causas das variações no gasto, renda e preços, seguem-se as variações monetárias, que não pode ser a fonte de inflação, deflação ou outro distúrbio econômico. Por isso, a interpretação dos teóricos quantitativistas a respeito da inflação, desequilíbrio do balanço de pagamentos e ciclos de negócio estariam erradas. As fontes de rupturas econômicas estariam em causas reais, não monetárias. Então, quando se ocorre períodos de inflação, deflação, ele não estaria diretamente ligado a causas monetárias, e sim causas que impactam diretamente no mercado econômico e não para o lado monetário. A contra-teoria a contra-teoria quantitativa da moeda, portanto, tem a visão que o controle monetário geral e não seletivo, então o controle de moeda nível grande, não é um instrumento poderoso para estabilizar o preço. Então, quando se controla a moeda, a ideia é para segurar os preços. Então, no postulado de validação, ele diz que esse instrumento não é tão poderoso para estabilizar. Isso porque a oferta de moeda vai depender do fluxo de gasto monetário. Então, é um resultado e não a causa das variações do preço. Então, se a moeda vai depender do fluxo de gasto monetário, a oferta dela, então se segurar ela, não vai aumentar a oferta, certo? Então, se eu tiver um controle monetário, não aumenta a oferta por moeda, porque eu só vou ofertar moeda se eu tiver no mercado uma quantidade disponível. Essencialmente, essa teoria é a seguinte: uma vez que, de um lado, as mercadorias podem ser compradas sem o uso da própria moeda, através de crédito, e, de outro lado, a moeda não precisa tornar-se toda ativa, o estoque nominal total sobre a teoria quantitativa da moeda raciocinou e não é pertinente. Então, note que se você pode comprar outras mercadorias sem o uso da própria moeda, se, por exemplo, você tem uma empresa e você precisa comprar uma máquina, você vai buscar uma forma de obter esse crédito no mercado, você não está tendo, vamos dizer, a moeda propriamente dita, entendeu?
Então, você não é um dinheiro seu que estava guardado, o dinheiro que estava na sua mão, mas é um dinheiro que você está tomando no mercado. E isso também é dinheiro. E isso vai fazer com que gere moeda. Então, isso fica diferente do que a teoria quantitativa da moeda disse. Não é pertinente ao que foi postulado inicialmente. Então, o dinheiro ele não possui um valor próprio. Por exemplo, os preços dos bens e os custos de produção da própria moeda mercadoria, como o ouro, exercem influência mútua e adquirem seus respectivos valores de troca, precisamente mediante o processo de troca. Então, o ouro, por exemplo, não é uma moeda mercadoria específica, mas ela também tem sua forma de troca. Ela vai fazer a economia girar também. Então, da mesma forma, o crédito bancário que você toma, um cheque, meios de pagamentos futuros. Então, ele não é em si o valor da moeda. Se você vai estar pagando depois, você está injetando moeda futura, se você for pensar dessa forma. Então, quando você pensa que o dinheiro não possui valor próprio, mas que você usa outros meios para se pagar, fica-se também imaginando que como circula a moeda na economia é diferente. Desperdiça-se trabalho quando se ultrapassa o montante de tempo. Por que está passando? O montante de tempo de trabalho socialmente necessário. Desperdiça-se trabalho quando se ultrapassa um montante de tempo socialmente necessário. O produtor recebe o valor aceito pelo mercado daquilo que produz. Essa ideia está de acordo com o postulado da validação, em que o valor do dinheiro é o seu poder de compra, ou seja, é determinado pelo nível geral de preços, explicando não pela teoria monetária, mas sim por uma teoria alternativa de preço. Então, ele coloca aqui uma comparação com o trabalhador, certo? Então, quando você desperdiça tempo de trabalho fazendo aqui mais do que para fabricar uma peça, para fazer alguma coisa que é necessária, você está recebendo, por exemplo, vamos fazer uma caneta. Me perdi onde eu tô. Aqui. Produzir uma caneta, eu demoro 1 hora para produzir a caneta e eu vou receber por essa caneta produzida. Se eu demorar 1h30 para produzir uma caneta, você está desperdiçando seu trabalho, passando tempo. Da mesma forma, é quando você está dizendo no postulado da teoria da validação. Então, o poder de compra ela vai ter determinado pelo seu nível de preço. Então, se o preço elevar, você não vai estar conseguindo comprar a mesma quantidade que você comprava inicialmente. Então, você vai ter que ter uma teoria alternativa ao preço para validar essa oferta ou demanda por moeda que está estabelecida para que gire a economia. Vou doir aqui. O postulado da não neutralidade. Então, a gente entendeu que a velocidade da moeda não depende somente da demanda por ela, mas por outros fatores. A validação da moeda, ou seja, a forma que você troca a moeda dentro da economia, existem diversas formas, não só para uma moeda específica, e isso também vai impactar na velocidade com que a moeda gira e com a forma que ela está girando. E agora a gente tem um postulado da não neutralidade. Então, segundo Humphrey, keynesianos modernos argumentam que a teoria quantitativa da moeda é inválida porque ela assume uma tendência automática ao pleno emprego. Pessoal, só vou sair daqui para ficar mais fácil, tá? Se ficar muito ruim de vocês lerem. Tá passando aqui, não sei porquê. Aí. Os keynesianos modernos argumentam que a teoria quantitativa da moeda é inválida porque ela assume uma tendência automática ao pleno emprego. E a gente não consegue ver dentro da economia totalmente os recursos da produção 100% empregados. A gente não tem sempre pleno emprego dos fatores de produção. Então, se existem recursos desempregados, se a gente não tem pleno emprego dos fatores de produção e excesso de capacidade deles, uma expansão monetária, se afetar a taxa de juros, pode produzir um crescimento no próprio produto mais que um crescimento nos preços. Ou seja, então, se afetar diretamente a taxa de juro, essa não empregabilidade de todos os fatores de produção, também vai impactar na variação de preços. Então, as variações monetárias, ela pode ter um efeito permanente através da taxa de juros sobre o produto e outras variáveis reais,
contrariada ao postulado da neutralidade da teoria quantitativa da moeda. Então, quando eu falo de postulado de não neutralidade, ele vai contra dizendo que a gente não tem 100% dos fatores de produção empregados dentro de uma economia. E se eu não consigo aplicar 100% desses fatores de produção, eu também não posso dizer que vai haver o preço correto das coisas. Eu vou ter ou um crescimento ou um decrescimento de preço por falta desses fatores de produção não estar 100% aplicados. Então, na realidade, a gente nunca atinge o pleno emprego em todos os setores devido ao estrangulamento intersetorial. O que seria um estrangulamento intersetorial? É ter alguns fatores de produção muito bem empregados em alguns setores e outros que não estão bem empregados. Então, em alguns setores eu tenho estrangulamento, porque eu tenho excesso, e quando eu vou interrelacionar eles, sempre vai ter esse desequilíbrio. Eu nunca tenho um equilíbrio correto dos fatores de produção empregados. Então, devidamente ao encadeamento entre eles, como um setor depende do outro, então eu tenho um setor encadeado junto com o outro para chegar à economia um produto final disponível, no fornecimento, por exemplo, de insumos, um setor com pleno emprego impede que outros alcancem também a plena utilização da capacidade produtiva. Mas, em vez da adoção dessa explicação de termos de déficit da oferta agregada, então, se eu tenho uma queda na oferta agregada, já que eu não tenho a capacidade produtiva completamente nos seus fatores de produção, os teóricos pós-keynesianos apelam para uma explicação alternativa para o desemprego dos fatores de produção, em termos de déficit da demanda agregada, devido à preferência para a liquidez. Então, o que vai acontecer em alguns setores? Vai se demandar moeda se ela for líquida, se eu sei que esses setores têm os seus fatores de produção agregados, bem empregados. Então, alguns setores eu vou ter preferência pela liquidez, porque eu vou empregar meu dinheiro, eu vou demandar minha moeda, em setores que eu sei que é bom, que os fatores de produção estão bem empregados do que o outro. Volta novamente ao estrangulamento intersetorial, porque vai ter setores muito bem aplicados e outros não. Então, onde a moeda vai ser mais líquida, vai ser mais bem empregada do que em outros setores. E desfazendo-se da relação direta entre a quantidade em circulação da moeda e os gastos e preços, cria-se a abordagem através da oferta e demandas agregados. Está aparecendo para vocês? O slide? Tá, né? Tá. Beleza. Voltando. Desfazendo a relação direta entre a quantidade em circulação da moeda e os gastos e preços, cria-se uma abordagem através da oferta e demanda agregados, que vão ser desequilibrados via desajuste de juros. Então, a teoria quantitativa da moeda não possui o atributo da generalidade, devido à sua inaplicabilidade ao sistema do crédito puro, com oferta de moeda creditícia endógena, ou seja, a moeda, o crédito da moeda, ele está dentro do sistema monetário, então ele é endógeno. E ela é criada na relação de bancos-clientes, ou seja, se eu tenho uma moeda creditícia que vai oferecer crédito para as pessoas dentro do meu sistema financeiro, dentro do meu sistema monetário, e no qual essa relação de bancos-clientes existem para que existem essa troca de moeda, em reação a esse desajuste entre a taxa de juros e a taxa de mercado, houve-se o lucro esperado. Então, o que se ele diz? Que a quantidade de circulação da moeda e gastos e preços vai através também da oferta agregada. E esse desequilíbrio vai ser via desajustes de juros. Então, toda vez que você pega crédito no mercado, você está pagando juro por ele, correto? E a moeda em si, você já tem os juros da economia para equilibrar a moeda. Então, você vai ter um desequilíbrio por causa que você vai estar pagando uns juros em cima da moeda duas vezes. Mas muitas vezes você precisa desse crédito disponível. Então, por isso que a moeda não é neutra, certo? Ela não vai ser neutra porque em alguns momentos você está pagando mais juros do que em outros momentos. E dado essa questão também de que a oferta de moeda, ela pode ser via os outros fatores, igual a gente já viu anteriormente. Por exemplo, não é só a moeda em si. Então, eu tenho crédito, eu tenho outros meios monetários que estão oferecendo para que a moeda circule dentro da economia. Pela interpretação alternativa, a relação entre o volume de meios de pagamento e os preços se produz através do mercado de crédito,
pelo aumento ou diminuição da taxa de juros, que ao afetar o investimento, modifica o nível de renda e a demanda, e acaba repercutindo diretamente nos preços. Então, a relação entre a quantidade de moeda e os preços fica na argumentação, reduzida a uma reação tipo secundária. Então, seria uma reação indireta, não diretamente na moeda disponível, que pode ser compensada por distintas causas. Então, o nível de renda, a demanda vai repercutir diretamente no preço. Então, a gente viu isso já lá na teoria quantitativa da moeda. Mas isso lá na teoria não dizia que isso estava diretamente ligado ao volume de meios de pagamento disponível, somente a moeda. Então, a moeda também é não neutra, porque essa, vamos dizer, demanda por moeda e dada ao seu nível de renda, ela também está através de outros meios de pagamentos. Então, a moeda não é neutra. Sua retenção provoca efeitos danosos do ponto de vista de realização da produção. Então, se há uma retenção da moeda, se a moeda está retida, do ponto de vista da produção, de que eu vou produzir mais, isso vai impactar diretamente e vai reduzir a produção dentro de uma economia. Então, se as pessoas não demandam moeda, também não vão ter meios ofertados para isso. Ela não vai ter produção dentro da economia. Então, produzem-se bens que não se vendem. Os fundos investidos nesses bens se arriscam a perder. Isso significa que o produtor fica com um passivo, fica com uma obrigação a pagar, contra o qual não obteve um correspondente retorno monetário no ativo. Por exemplo, lembra do cara que comprou a máquina para a empresa para poder produzir mais? Se não há demanda por moeda, ele vai ter que pagar um excedente, porque ele emprestou um crédito no mercado para estar produzindo mais e as pessoas não estão demandando. Então, isso causa um problema grande, porque vai ter oferta de mais e demanda de menos por moeda. Essa dívida passiva não liquidada dos produtores não é assumida voluntariamente, mas a partir de uma renda esperada não confirmada. Então, vamos supor lá no começo do ano que se tinha uma expectativa de venda muito grande durante esse ano. E ele comprou a máquina, começou a produzir mais canetas, porque esse ano ia ter uma grande produção de caneta, e teve o problema da pandemia, as pessoas começaram a não demandar moeda. O que aconteceu? Ele vai ficar devendo para o banco? Não, ele precisa continuar pagando o seu passivo, mas ele não está gerando ativo para ele, então não está entrando. Então, essa renda esperada que não for confirmada também impacta diretamente na oferta por moeda. Por quê? Se o banco te emprestou um dinheiro e você não está pagando por ele, a algum momento isso vai gerar um déficit na economia, um déficit monetário, correto? Que esse recurso não voltou para o banco, que é um dinheiro emprestado de alguma outra pessoa, que está aplicado na poupança, ou algum outro investimento. Então, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Mas o que não foi visto lá, no postulado inicial da teoria quantitativa, que esses tipos de fatores também impactam na forma com que a moeda circula na economia. Eu vou abrir aqui para a gente ver mais ou menos como funciona essa relação de período de mercado e período de produção dentro da economia. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui para não ficar passando. Então, os bancos eles vão fixar uma taxa de juros de empréstimo, tendo em conta a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central, que é a taxa Selic. E, então, esperam atender a demanda de crédito que resulta. Então, se o banco te oferece empréstimo, ele tem contrapartida a taxa básica de juros e ele espera que ele vai atender a uma demanda esperada, que é a demanda que precisa de crédito. Empréstimos bancários e empresas não financeiras aumentam proporcionalmente com o seu requerimento de capital de giro. Então, o que acontece? Se as empresas não estão vendendo, não estão girando, elas vão esperar o capital de giro, correto? Eles vão emprestar para isso. Nesse caso, a inelasticidade da demanda dos empréstimos aos juros de curto prazo. Então, a taxa de juros de curto prazo e a demanda por moeda é inelástica, ou seja, ela não varia, ela não é elástica. Então, o que a gente vê aqui no desenho do lado? O período de mercado, no qual a gente percebe que o P são os preços fixados antes, que é um markup desejado, a quantidade que eu quero ganhar desejada. O D é a validação monetária, ou seja, o motivo para eu demandar moeda, que seria a velocidade de circulação de moeda.
E o VE é as vendas realizadas, ou seja, quando eu efetivo o meu markup. Então, eu tenho um preço fixado inicialmente, o preço que eu devo que eu gostaria de vender, e quando eu chego no final desse período de mercado, eu tenho as vendas realizadas e a variação de estoque. Por quê? Se eu tive uma venda, meu estoque diminuiu, correto? Então, a gente chama esse período de mercado de curto prazo. São as variações monetárias que se ocorrem no curto prazo, principalmente numa situação de excesso involuntário de estoque. A demanda de crédito aparece amplamente como insensíveis a variações nos custos e juros. Então, porque se no curto prazo está demandando moeda, eu estou vendendo dentro do preço fixado, que é o meu markup, então esse processo, vamos se dizer, seria vivido no curto prazo, então o crédito, a necessidade de crédito seria menor. No médio prazo, o período de produção, tal processo, perdão, pessoal, no médio prazo a gente tem um período de produção, que é essa parte de baixo aqui que vocês vão ver, que é a partir do Y. Então, eu vou ter que produzir, que vai ser a decisão que eu tomei lá no curto prazo de produzir, que é o Y. Eu vou ter o N, que é o nível de emprego, onde eu estou empregando meus fatores de produção, se eles estão 100% empregados ou não. Eu vou ter o Y e o K, que é o grau de utilização da minha capacidade produtiva. Lembra que a gente viu anteriormente? Então, não basta somente eu ter no curto prazo esse período de mercado, no qual eu consigo girar tudo, mas eu vou ter um médio prazo, que é o período de produção, no qual que eu vou ter que pensar o quanto que eu vou produzir, a minha decisão, o quanto de fatores de produção que eu vou estar empregando e a minha capacidade produtiva, se eu consigo empregar ou não esses fatores de produção. Então, note que tudo que acontece dentro da economia também impacta na demanda ou oferta por moeda. Então, no longo prazo, o período de investimento, que é esse pedacinho final, ele aumenta a capacidade ociosa, que pode ser provocada no adiantamento de decisões de investimento, recessão ou desemprego. Ou seja, quando eu faço a análise do período de mercado, do período de produção, eu vou ter o resultado no período de investimento, que é o longo prazo. Por quê? Vai ser a minha decisão de investir ou não, de demandar moeda ou não, dado aquilo tudo que eu analisei. Então, eu vou demandar moeda para ter todo esse período dentro da minha empresa, no qual eu vou estar oferecendo os produtos para a economia. Então, isso pode impactar no longo prazo, que a gente viu, capacidade ociosa, eu não estar empregando 100% dos fatores de produção, tanto a recessão e o desemprego, que impacta diretamente também no período do investimento, que isso, se essa moeda foi tomada no banco, você está pagando mais juros por isso. Certo, pessoal? Entendendo essa não neutralidade, a gente vai para o postulado de endogeneidade, que é a chamada doutrina da necessidade do comércio, que ela foi estabelecida no século XIX. Ela argumentava que, contrária à teoria quantitativa da moeda, a oferta de moeda é uma variável endógena, ou seja, ela está dentro da forma que a velocidade da moeda circula. Então, a gente vai analisar aqui no período no postulado da endogeneidade, que não é só a demanda por moeda que impacta no preço dela, e sim também a oferta de moeda, ok? De acordo com a lei do refluxo, também originada na escola bancária, a moeda, quando não desejada, ela retorna para o emissor bancário, seja pelo pagamento de empréstimos ao devedor, seja pela aplicação financeira do investidor. Em suma, não haveria mecanismo de transmissão direto ou efeito do saldo real correndo da moeda para os preços. Então, a oferta da moeda também faz parte da velocidade, da forma que ela circula dentro da economia. Uma implicação dessas doutrinas, aplicadas ao padrão monetário contemporâneo, é que variações monetárias não podem influenciar em preços. Ou seja, sendo determinado pela demanda, o estoque de moeda não pode nem exceder, nem cair abaixo da quantidade de moeda demandada. Então, com a quantidade de moeda ofertada de maneira interdependente com a quantidade demandada, então, se eu ofertar a moeda não analisando a quantidade demandada, analisando ela de uma maneira interdependente,
Numa situação de oferta excessiva ou redundante de moeda creditícia, cria-se endogeneamente através de contrapartidas entre débito e crédito. Então, se eu tenho um excesso de oferta de moeda, essa oferta pode impactar diretamente naquela moeda que foi emprestada inicialmente por um agente bancário. Então, pode se desenvolver para estimular gastos ou forçar os preços para cima. Então, quando eu coloco a oferta da moeda como um postulado de endogeneidade com ela dentro do modelo, então eu consigo estimular os gastos, porque se eu tenho mais moeda, reduz os preços. Ou, se eu tenho menos moeda, eu vou forçar o preço para cima. Ok, o da endogeneidade? O postulado da endogeneidade, então, é no qual a oferta de moeda também faz parte do meu modelo de circulação de velocidade de moeda, não só a demanda. E, finalmente, o postulado de uma fixação de preços. Então, um grande número de críticos, tanto moderno quanto antigos, têm sustentado que, contrário à teoria quantitativa da moeda, uma injeção monetária não pode ser sempre considerada como indo estimular gastos ou elevar os preços. Então, uma expansão monetária pode ser não efetivada por 3 razões. Então, a primeira delas, a nova moeda que se coloca na economia, seja ela para estimular os gastos ou elevar o preço, pode ser simplesmente absorvida em reservas ociosas. Ou seja, ela pode ser aplicada em coisas que não vão ser utilizadas para a economia e ela não gerar o efeito inicial, que é estimular os gastos ou elevar o preço. Então, ela pode ir para alguma situação ociosa. Segunda, o gasto pode ser invisível aos juros, não responder a variações nas taxas de juros, induzindo por expansão monetária. Então, essa ingestão também de moeda pode ser insensível aos juros e não também ter o efeito que se deseja em injetar mais moeda na economia. E a terceira, o estoque monetário pode ser determinado pela demanda, em cuja situação não pode haver excesso de oferta de moeda que transporta sobre o mercado de mercadorias, sobre um excesso de demanda de bens. Então, também não posso ter um excesso de oferta que vai se exceder a oferta de demanda, porque também, novamente, eu vou ter muita moeda na economia, os preços baixam muito se as pessoas não estão demandando por ela. Então, isso também não vai estimular os gastos da economia e nem vai elevar os preços. Então, se a teoria quantitativa da moeda não é válida, há necessidade de apresentar uma teoria de preços alternativa. Então, a gente viu todos esses postulados anteriores dizendo que a teoria quantitativa da moeda não é válida. Então, a gente tem que analisar os preços. O que vai fazer com o preço, então? Como que o preço sofre dentro disso tudo? Então, a causa do aumento dos preços não é colocada na pressão de demanda no mercado, mas sim no âmbito de decisão dos líderes, na formação de preço de oferta. Isso já entra na parte lá do markup, na formação do preço que eu estou ofertando meu produto. Sua referência nos custos, ou na inércia, ou nas expectativas, relaciona-se com seu poder na estrutura de mercado, com sua liquidez e com a elasticidade de demanda do seu produto. Aqui entra mais na parte financeira, quando você vai analisar os custos que você teve para oferecer essa moeda, se há inércia ou não do mercado, ou se há expectativas. Então, tudo isso também vai impactar na liquidez da demanda por moeda. Então, diretamente relacionado à velocidade da moeda dentro da economia. Então, os ajustes macroeconômicos, ajustes maiores, típicos de uma economia capitalista, não afetam as empresas oligopolistas, primordialmente, por meio dos preços de seus produtos. Por quê? Porque, basicamente, elas ofertam o mesmo preço, empresas oligopolistas. Então, esse tipo de atitude não vai impactar nessas empresas, mas sim, essas serão impactadas mediante a variação na quantidade demandada, enquanto ela vai estar demandando desse produto, e não diretamente nos preços. Então, empresas não financeiras oligopolistas estabelecem um preço ou uma margem de lucro sobre os custos unitários de produção, que se mantém apesar de alterações da demanda. Então, dada a quantidade produzida e os custos de produção, é que essas empresas determinam o preço dela, independente de alterações na demanda do produto, mas sim o quanto ela gasta para estar ofertando aquele produto. Todas essas situações caracterizam por uma certa rigidez nos preços ou no markup, diante de alterações na demanda. Por isso,
os denominou de mercado de preço fixo. Então, esses mercados não se ajustam fundamentalmente via preços, mas sim via quantidades. Embora tanto os preços quanto as margens de lucro possam se reajustar em condições de liquidez particular. Ou seja, esses preços são fixados conforme são determinados a demanda por esse produto. Vocês vão me ver agora? Sim. Ok. Então, conforme esses produtos são ofertados, vai demandar também se eles são ou não, qual o preço praticado por eles. Então, basicamente, o que são esses postulados? A gente viu que, inicialmente, nós conhecemos a teoria quantitativa da moeda e, a partir dela, tinha os postulados iniciais. Depois desses postulados iniciais da teoria quantitativa, nós podemos perceber que, com o passar do tempo, isso foi mudando e esses postulados iniciais não eram tão válidos e que, a partir deles, surgiram novos postulados dentro de cada setor na economia. Pessoal, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, quem não participou da aula, pode perguntar para mim, a gente vai conversando. Vou tentar fazer mais vezes dessa forma porque a gente possa discutir, ok? Até logo, um grande abraço. E deixa eu ver aqui onde eu paro. Aqui, até mais.